Olá! De acordo com a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, 19 milhões de brasileiros estão passando fome no Brasil durante essa pandemia. Esse número representa 9% da população e está detalhado, junto com outras informações, no Inquérito Nacional sobre Segurança, ou melhor, sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, divulgado recentemente. Aqui comigo está o deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, para falar sobre a situação de insegurança alimentar. Bem-vindo, deputado. Eu vi aqui, deputado, que essa pesquisa foi feita em dezembro do ano passado, não é isso? Está bem recente e foi feita a partir de uma amostra de visitas domiciliares nas 5 regiões do país. E mostra que, em relação a 2018, houve um aumento de 54% no número de pessoas em situação de insegurança alimentar, seja leve, moderada ou grave, que são esses 9%, né? Queria que o senhor comentasse essa situação, como que o senhor vê essa realidade e as possibilidades de superar esse problema, já que a pandemia está mais forte que nunca, né? É isso mesmo, Cassiana. É um prazer estar aqui com você, né? Apesar da temática, que é triste, é dolorosa, né? Mas é isso mesmo. A pesquisa foi feita em dezembro, e aí é importante destacar que ainda as pessoas estavam recebendo os 300 ou 600 reais. Veja bem. Ou seja, depois de dezembro a situação se agravou. Se agravou, com certeza. E pegou uma amostragem também rural e urbana. E é esse quadro, de fato, muito triste, porque o número chega a mais da metade da população brasileira, ou seja, 116 milhões e 800 mil pessoas sem o acesso pleno e permanente ao alimento. Então, é uma situação de insegurança alimentar, né? É leve, mas porque a pessoa está sem acesso pleno e permanente ao alimento, que é tão importante para enfrentar o vírus, né? Porque alimentar-se bem é o que garante também a melhoria da imunidade da pessoa. E esse número, as pessoas que estão em insegurança alimentar já moderada ou grave, são 43,4 milhões. Então, é como uma restrição, ou seja, que não tem acesso, de fato, já ao alimento em quantidade suficiente. Ou seja, a pessoa tem que dividir ali, mas ela continua, de certa forma, numa situação de fome. E é outro número de fome mesmo, né? É esse número de quase 19,1 milhão. É assustador. E ainda, como que a fome ela tem umas certas identidades assim que alimentam um preconceito. Por exemplo, na população negra, esse percentual é maior. No Sim, eu vi Nordeste... que também regionalmente também tem diferença, né, deputado? Norte e Nordeste também tem mais pessoas em insegurança alimentar. No Norte e no Nordeste, porque ela soma a questão da seca, falta do acesso à água. No Norte, a questão da própria produção de alimentos, porque hoje, infelizmente, tem concentrado muito mais avançado o agronegócio, que produz commodities, mas não produz para a agricultura familiar, para o mercado interno, muito menos para o mercado próximo, regional. E outra coisa, Cassiana, assustadora, porque o índice chega maior entre as pessoas que não levemente alfabetizadas, ou seja, que não tem o ensino médio. Do ensino médio para baixo, o índice é muito alto, é só para ver. E entre as mulheres, quando a mulher é chefe de família, alguém pode dizer, mas porque a mulher é incompetente? Pode ter pessoas que vão interpretar erroneamente ainda, né? Porque os negros é assim. Porque é por causa da mulher. Porque, na verdade, é o desemprego. Está associado ao desemprego ou subemprego, né? E a primeira a ser demitida é a mulher dentro de um grupo de trabalhadores, né? E ainda, quando tem um emprego, é o salário baixo. Porque a pesquisa mostra que quando a renda per capita ela equivale a um salário, né? Não tem fome, não tem insegurança alimentar. Então, está associada ao emprego, à renda, à raça, à regional e associada também ao gênero, Então, ou seja, nós temos
só com políticas estruturantes é que nós vamos reverter esse quadro cruel de fome e de miséria. Já, né, a dor de tantas mortes, milhares de mortes, já nos tortura, bem dizer, né? E ainda a dor da fome. A dor é muito Deputado, triste a situação que estamos vivendo. só para mais uma questão que a gente viu durante essa pandemia, um debate muito intenso sobre saúde versus economia, né? Uns defendendo o isolamento social, muitos cientistas, outros condenando porque ele prejudicaria a economia, pode prejudicar a economia. Essa questão da fome, do aumento da pobreza, tem mais relação com essa realidade do isolamento social ou a falta dele? Como que o senhor vê esse dilema aí, economia versus saúde? Veja bem, se de fato o governo e um conjunto de deputados defendessem de fato a economia, teria defendido primeiramente o isolamento para garantir uma retomada das atividades mais rápida. Teriam lutado, e em parceria com governadores e prefeitos, para vacina. Tem muitos países, já mais da metade da população já está vacinada. Então, com certeza, vão retomar a economia. Né? Então, é falso, na verdade, é falsa essa tese de que tem que voltar de qualquer maneira por causa da economia. E mesmo assim, a economia não estaria sentindo tanto se a gente tivesse mantido, de fato, auxílio emergencial, né? No que foi apresentado, ou que não foi proposto, que na verdade era de um salário mínimo, socorrido aos trabalhadores informais, porque é um recurso que vai girando, circulando. Então, na verdade, os grandes, eles estão ganhando na pandemia, porque aumentaram os números de milionários. Aumentou muito o número de milionários no Brasil. Então, muitos estão no oportunismo, sem sentimento, sem coração, né? Aproveitando desse momento. É uma coisa muito triste, porque a custa de quê? De mortes, de fome, de miséria. Porque o Brasil está ainda exportando soja, milho, commodities, minério de ferro e muitos trabalhos. Como é que a gente pode entender que atividade minerária, mineração, como atividade essencial? E tem uma decisão do governo, uma resolução que definiu. Então, é só para entender que, infelizmente, falta compromisso com a vida, com o cidadão, com as trabalhadoras e trabalhadores que tocam esse país. Né? E se estivesse investindo mais, inclusive na vacina, era mais rápido para recuperar a economia. Tá certo, deputado Padre João, muito obrigada por sua participação. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas em outras oportunidades a gente vai aprofundar esse assunto. Eu conversei agora com o deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, sobre a situação de insegurança alimentar no Brasil durante a pandemia. Até a próxima. Eu agradeço, Cassiana, porque, enquanto a Frente Parlamentar de Segurança Alimentar, nós estamos já aprovando um plano, né, para a frente, com um conjunto de deputados representantes do país inteiro. Então, é um tema que vamos estar no dia a dia tocando. Tá certo, deputado. Muito obrigada. Até logo.